noite a todos. Eu gostaria de, eu gostaria mesmo de contar uma história, mas eu estou lendo um livro que a mãe do Dani emprestou para a Denise, e quem acabou lendo fui eu. E nesse livro, esse livro conta a história de um missionário que foi para a Etiópia trabalhar com os etíopes naquele período dos anos 90, perto de 2000. Tem um filme como é que eu vou dizer, pesado até de olhar, né, pela miséria que a Etiópia se transformou. E esse cara estava nesse período lá na Etiópia e fazendo obras sociais, né, levando comida para lá e tentando ajudar o povo de lá. Mas a Etiópia é muçulmana e ele teve grande dificuldade de poder pregar o evangelho. Na verdade, ele não conseguiu. E quando chegou num ponto que não deu mais para ficar lá, então ele voltou para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele acabou fazendo um projeto de ir para a Rússia para conversar com pessoas que fizeram parte da igreja perseguida na Rússia, e o objetivo dele era entrevistar essas pessoas para estabelecer um padrão aí de como estabelecer uma forma de pregar o evangelho num lugar que existe perseguição. E foi muito interessante que ele fez uma lista de perguntas, né? E ele estabeleceu um certo protocolo, né, para fazer essas perguntas, e a partir disso, então, estabeleceu uma forma de alcançar esse povo. E aí ele foi entrevistando as pessoas, e elas foram contando as histórias, né, daquele período de perseguição que houve na Rússia. E daqui a pouco aquela lista de perguntas dele começou a ficar meio sem graça, né? E ele foi largando de lado aquela lista de perguntas e ficou só escutando as histórias. E ele voltou de lá, da Rússia, radicalmente transformado, vendo que não existe uma fórmula, não existe um método de se pregar o evangelho num lugar onde que há perseguição, porque o evangelho, ele não é uma fórmula, ele é vida, né? E quando a gente ouve aquilo que Deus faz, aí é que acontecem as grandes mudanças. Baseado nisso, nessa semana nós tivemos uma festinha de aniversário surpresa aqui na nossa casa. O Eduardo, o carteiro, ele estava de aniversário, e a Vânia, a esposa dele, pensou em fazer uma festa surpresa para ele. A gente aqui não teve crise nenhuma de aceitar fazer, e fizemos, né? E aí ela me pediu para dar um estudo, né? Só que ele tinha me falado alguns dias antes, né, que por conta das coisas que Deus tinha feito na vida dele, ele se aposentou agora recentemente, ganhou uma grana, né? E aí ele resolveu dividir um pouco do dinheiro com os filhos, né? E ao fazer isso, ele convocou a família para fazerem uma janta, né? E nessa janta ele contou a história dele. Ele contou a história dele de como Deus tinha entrado na vida dele e as coisas que Deus tinha feito para transformar a vida dele. A história do Eduardo é muito interessante, é uma história muito bonita, né? Porque ele foi ganhado para Jesus aí no Pra Vida. Ele era espírita, veio de um ambiente do baixo espiritismo, né? Ele se tornou espírita kardecista, mas ele era um alcoólatra e estava cheio de problema, né? Então ele entregou a vida para Jesus, e quando ele entregou a vida para Jesus também começou a acontecer uma transformação na família. E aí eu disse, então eu não vou fazer um estudo, eu vou pedir para ele contar a história dele para nós, né? Éramos quantas pessoas? Cadê? Não tinha mais.
12 a 14, eu não tenho bem certeza agora. E ele, então, ficou meio assim de contar a história, mas começou a contar a história. Gente, eu vou dizer uma coisa assim, ó. O Evangelho, ele é composto da obra que Jesus ele faz na vida da gente. É isso que é o Evangelho. É uma mensagem de transformação. E eu queria, então, dar uma passeadinha na Bíblia aqui por alguns apontamentos que Deus faz com o povo de Israel para mostrar a importância da gente contar aquilo que Deus fez na vida da gente. Sabe, muitos de nós têm essa dificuldade, mas o que eu vou falar a respeito de Jesus se alguém me perguntar a respeito dele? Eu sempre digo, isso é a coisa mais simples do mundo. Só fala aquilo que ele já fez na tua vida, né? Nós somos testemunhas da obra de Deus na nossa vida e também na vida de outras pessoas, porque eu já vi Deus operando verdadeiros milagres na vida de muita gente. Então, eu sou uma testemunha. E uma testemunha, o Lino, né, que gosta de andar nos tribunais aí, né, ele sabe que as testemunhas são aquelas pessoas que são chamadas para comprovar um fato que aconteceu, né? Certo, Lino? Então, nós somos essas testemunhas, tá? E, felizmente, não é a polícia que precisa nos chamar, né? Mas a gente deveria, na verdade, estar sempre voluntário para testemunhar, né? Então, o primeiro texto que eu queria que vocês abrissem é Êxodo, capítulo 13, versículo 3 a 8. Êxodo, capítulo 13. Versículos do 3 até o 8. Aqui fala dos pães sem fermento. Aqui o povo de Israel tinha saído do Egito, estavam lá no deserto, e aí é quando Moisés começa a dar as orientações que Deus passa para ele passar para o povo. Então ele disse ao povo: lembrem desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá, pelo seu grande poder. Portanto, não comam um pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito nesse dia, no primeiro mês, o mês de Abib. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa, rica e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar esta festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento nem pão feito com fermento. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus. O Senhor, pois, com grande poder, os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo todos os anos. Então, no versículo 8, né? Neste dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Deus, ele construiu uma história com o povo de Israel. E essa história, ela era para ser repetida
de novo e de novo e de novo, para que todas as gerações a conhecessem. Qual é o problema que nós enfrentamos no mundo, na sociedade que a gente está hoje? Nós queremos milagres na nossa vida, nós queremos ver a presença de Deus, mas normalmente nós não falamos muito disso. Porque de alguma forma nós somos induzidos a ser tímidos a respeito dessa questão. Mas se a gente olha aqui para o Antigo Testamento e olha para a obra que Deus fez na vida do povo de Israel, ele está sempre pontuando de novo, recontando a história, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que nos libertou do Egito, que nos livrou do fulano, do Beltrano, sabe? Tem uma saga, tem uma epopeia, né, na história dos judeus. A história mais antiga do planeta, tá? O povo com história mais antiga do planeta. Não existe nenhum povo no mundo inteiro que tem uma história tão antiga quanto a história do povo de Israel. Não tem. Ela começa lá em Abraão. E, na verdade, ela começa lá em Adão. Mas Moisés, que é descendente de Abraão, é que conta a história desde o começo. Então é muito interessante que às vezes a gente quer saber a história. Alguém de vocês sabe da história do tataravô de vocês que veio para o Brasil, ou que aonde que ele morava, quem foi o antepassado que veio? A maioria de nós não sabe. Se tem alguns que sabem, são privilegiados, porque a família de alguma forma, né, preservou essa história. Mas os judeus, eles têm a história deles de 3.000 anos atrás. 3.000, não é 300 anos. Tá? A nossa história não chega nem a 200 anos. Quando alguém de nós vai pesquisar a respeito do nosso sobrenome, né, a gente se perde já nos navios que vieram para o Brasil. Quando se chega até o navio que veio para o Brasil. Certo? Então, aqui Deus está dizendo para o povo, vocês vão lembrar agora, quando vocês saíram do Egito, vocês comeram só pão sem fermento, ervas amargas e sacrificaram um cordeiro. Então, todo ano, no primeiro mês do ano, vocês vão comemorar a saída do Egito. Por quê? Porque vocês eram escravos lá, né? Aí podemos ir para Deuteronômio, capítulo 4. Um pouquinho mais para frente ainda, Moisés, né? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5 até o 10. Tá, Deuteronômio 4, 5 a 10. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus, quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença para que escutem o que vou dizer.
a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. É interessante que aqui, né, o que Moisés está falando é o que Deus está dizendo para o povo, e Moisés é o intermediário, né, e ele diz, olha, o que eu estou ordenando para vocês, o que eu estou ensinando para vocês, vai fazer com que vocês sejam um povo que vai ser admirado pelos outros povos, pela inteligência de vocês, pelo resultado que essas leis vão fazer na vida de vocês. E eles vão considerar vocês sábios. Qualquer coincidência é mera, não, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Se fala muitas vezes. A obra que Deus ele faz na vida de alguém que entrega a sua vida para Ele é não apenas de trazer a salvação, mas ele traz uma transformação na nossa mente, ele nos faz começar a ter práticas na nossa vida que a gente não tinha antes, que nos traz conhecimento como jamais a gente teria se a gente não tivesse aderido à leitura da Bíblia. A Bíblia é uma fonte de sabedoria, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. E aquele que de fato lê a Bíblia e obedece aquilo que a Bíblia ensina, ele vai ter uma transformação de vida radical. Eu sempre falo da minha mãe, que fez 3º ano do primário apenas, mas no momento que ela entregou a vida para Jesus, ela se tornou uma pessoa sábia e ela se tornou uma pessoa culta, mesmo tendo quase nada de grau de instrução. Por quê? Ela começou a ler a Bíblia, ela entendeu a Bíblia, ela começou a botar em prática a Bíblia. Ela é uma pessoa hoje capaz de dar conselho para qualquer pessoa. E não era assim quando ela tinha entregado a vida para Jesus. Deus mudou a vida dela. E aqui de novo diz, ensinem isso para os seus filhos. Passem isso adiante. O quê? Aquilo que Deus ele ensinou, aquilo que Deus ele fez na vida da gente, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente experimentou. Isso nós temos que passar para os nossos filhos e também para os nossos netos. Mesmo que um filho nosso não queira saber nada de Jesus, a gente ainda vai ter uma influência nos nossos netos. E aqui nesse texto está falando também que aqueles que estão olhando de fora, eles vão ver essa diferença na vida da gente. E quando eles virem essa diferença, eles vão querer perguntar, eles vão querer saber, né? E aí é o momento da gente falar. Então foi muito interessante ver o Eduardo contando a história dele, porque todos que eu conheço a história dele, conheço bem e conheço os menores detalhes, né, dessa mudança toda, mas as pessoas que não tinham escutado a história dele ainda, que estavam ouvindo, elas estavam assim, né, fixas, né, prestando atenção naquilo que ele estava falando. E ele não pôde falar tudo que ele poderia, mas 30% mais ou menos, e isso já foi bastante coisa. Deu uma injeção de ânimo para todos aqueles que ouviram. Porque muitas vezes a gente pensa, mas né, será que Deus é isso mesmo, tudo que estão dizendo? Então nós precisamos falar, o que Deus fez na tua vida? Tem valor para ti? Teve uma mudança para ti? Teve uma transformação para ti? Então vai ter para outra pessoa. Mas a transformação na minha vida não é muito perceptível pelos outros. Pode ser que tu, hoje, olhando para trás, tu está pensando, a gente esquece daquilo que Jesus já fez. Lembra de novo, experimenta um dia escrever por que tu entregou tua vida para Jesus e a transformação que foi ocorrendo a partir do momento que tu entregou tua vida para Jesus. E tu vai perceber que tu tem muita coisa para falar, e tu vai perceber que isso tem muita utilidade para outras pessoas. Só que a gente diz, mas ninguém quer nos ouvir. Como que ninguém quer ouvir? Né? Tu não sabe contar história? Tu não sabe contar a tua história?
É simples, qualquer um de nós pode contar a nossa própria história. E é isso que nós temos que fazer. Vamos dar um pulo ainda para Joel. Joel são os pequenos profetas lá, depois de Salmos, tá? Antes do Novo Testamento, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tá? Fica ali naqueles... Oséias. Até para mim é difícil de achar, porque é um livrinho tão pequeno que se tu passar 2 páginas ele já era. Joel capítulo 1, versículos de 1 a 10. Joel capítulo 1, versículo 1 a 10. Certo? Vou ler aqui. Prestem atenção, velhos, escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como essa em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu. Que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas, e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos, como um exército enorme e poderoso, e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão, e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as parreiras e as oliveiras secaram. Sabe do que está falando aqui? Israel, por muito tempo, ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Eles repetiram a história, ensinaram para os filhos e para os netos, e foram ensinando e foram repetindo. Enquanto isso acontecia, Israel estava crescendo, Israel era forte, Israel se tornou poderoso. Mas um dia eles pararam de fazer isso. E quando eles pararam de fazer isso, esses gafanhotos não são gafanhotos, esses que estão aí na nossa fronteira, ou que estavam, não sei nem que fim levou esses gafanhotos. Esses gafanhotos aqui são todos os exércitos que passaram por Israel, que arrasaram Israel. Quando ele fala ali dos beberrões, de que gostam de vinho, Israel era tão rico que eles só estavam aproveitando a vida. Eles tinham de tudo o que era bom, de tudo o que tinha de melhor eles tinham. Mas eles abandonaram a Deus. E aqui, no versículo 3, diz ali: digam aos seus filhos o que aconteceu. Que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Falar o quê? A história ruim que aconteceu também quando eles abandonaram a Deus. Então, nós temos coisas muito boas na nossa vida, que Deus fez na nossa vida, que transformou a nossa vida, que nós precisamos passar para os nossos filhos. Mas também, quando a gente erra, quando a gente
peca, quando a gente se afasta de Deus, a consequência a gente também precisa falar para os nossos filhos e também para os nossos netos, para que eles não façam isso. Nós somos os netos, os bisnetos, os tataranetos, né, da história, que estamos ouvindo a história do povo de Israel. Nós temos a Bíblia que nos conta essa história, mas nós temos também a nossa própria história. E nós precisamos lembrar de contar essa história para os nossos filhos, nós precisamos lembrar de contar essas histórias para os nossos netos, nós precisamos lembrar de contar essa história para todas as pessoas que em volta da gente gostariam de ter a sua vida também transformada, que gostariam de ter uma oportunidade. A história do Eduardo, ela é muito interessante porque quando ele entregou a vida para Jesus, logo depois, os filhos dele já estavam com a vida bem turbulenta e bem destruída, da mesma forma como o Evangelho entrou na vida dele e por causa disso, ele também falou a respeito desse Deus que transformou a vida dele para os filhos. E os filhos se converteram. E depois as noras se converteram. A mãe do Eduardo, que era uma mulher de terreiro de Umbanda, também se converteu. A ex-mulher do Eduardo, mesmo sendo ex-mulher, mesmo não tendo conseguido consertar o casamento de novo, também se converteu. Porque agora os filhos dele também estão falando para a mãe, né, a respeito de Jesus. A família toda se converteu. O Eduardo hoje ele está casado com uma ex-namorada que ele tinha quando ele tinha 21 anos de idade. Ela tinha 16 anos, quando os pais dela proibiram ele de vir na casa deles porque ele era um bêbado. E essa mulher é convertida também. E a família dela também é convertida. Então, o Evangelho, ou Deus, ele fez uma varredura na vida de todas essas pessoas por causa do Evangelho, por causa do que eles ouviram a história. Então nós não precisamos fazer nenhum milagre, nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, nós só precisamos abrir a nossa boca e contar o que foi que Deus ele fez na tua vida. Se tu não sabe contar, escreve num papel e pede para alguém ler para outra pessoa. Mas, de qualquer forma, vocês se converteram porque vocês viram a mudança na vida de alguém. Então, conta a história dessa pessoa enquanto tu não consegue contar a tua, né? Mas o que eu queria hoje deixar para todos é que nós precisamos contar o que Deus fez para as pessoas que vêm depois de nós. Para os nossos filhos, para os nossos netos, e aí também para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Eu amei demais escutar de novo a história do Eduardo, porque, gente, sabe, eu nunca ia imaginar que a projeção do Evangelho seria tão ampla, tão grande. Sabe quando tu larga uma pedra num lago que está paradinho, que nem um espelho? Aquilo começa a dar ondas, né? E essas ondas vão se ampliando. E no caso do Eduardo, que nem é um cara assim, que nossa, que cristão dedicado, sabe? Ele apenas simplesmente aceitou a obra que Jesus queria fazer na vida dele, deixou o Espírito Santo operar e a obra está acontecendo. A projeção foi para todos os lados, em todos os níveis, né? Eu até quase estava dizendo assim para ele, ó, tu já pode morrer em paz. E ele está bem de boa com essa questão, né? Porque quando ele estava internado no Pra Vida, ele teve um AVC que ele não sabia. E depois, há pouco tempo atrás, ele teve um outro AVC, né? E aí que ele descobriu que ele já teve um AVC lá atrás, né? Então Deus preservou a vida dele também, ele já podia ter morrido. Aí ele contou também que muitas pessoas da família dele, ou amigos dele, né, tudo já morreram, né? E ele está aí.
Os alcoólatras de bar, que eram amigos dele, todos eles já morreram. Até o dono do bar. Tá? O bar onde que ele bebia, né? Então, e ele está aí, testemunhando a respeito do Evangelho, vendo essa obra maravilhosa que Deus está fazendo na vida dele. Então, o meu desafio para nós é isso. Tu lembra o que Deus já fez na tua vida? Tu lembra? Se tu não lembra, para pensar um pouquinho. Ele fez uma obra na tua vida? Essa obra valeu a pena? Transformou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Tu sente a presença dele? Então passa isso para frente. Em primeiro lugar, para os nossos filhos, depois para os nossos netos, e assim deixa a obra ir se expandindo, que é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, então, que essa semana seja uma semana para a gente pensar, refletir a respeito disso, né? E conta a tua história. Eu gostaria de ouvir. Eu conheço a história de quase todos vocês aí, né? Nem todos, mas eu gosto de ouvir ela. E eu não me importo de escutar ela tantas vezes quantas vocês quiserem contar. Nós precisamos ter alegria em contar a nossa história. Mesmo que a gente pense, minha história não é interessante, né? Pode ser que não seja para ti, mas para a pessoa que está ouvindo pode fazer toda a diferença. Amém? Que Deus nos abençoe. Deixa eu fazer uma oração. Pai amado, que a Tua palavra, ela possa, Senhor, não apenas ficar guardada no nosso cofre, no cofre do nosso coração, mas que a gente possa, Senhor, apresentar ela para aquelas pessoas, Senhor, que estão em volta da gente, que não tem nem noção daquilo que Tu pode fazer na vida delas. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar realmente que o nosso vizinho, nosso amigo, nosso parente, ele realmente gostaria de saber se Tu é capaz de fazer uma mudança na vida de alguém ou não. Então, nos ajuda a contar nossa história. Eu tenho certeza, Senhor, de que muitos de nós vão se surpreender. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar usando essa palavra para que todos nós nos tornemos contadores da nossa própria história. Em nome de Jesus, Senhor, que eu peço a Tua bênção sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. I sought the Lord for wisdom, therefore I prayed, and prudence was given.